Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Até aqui, que o bom Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, esta carta parece muito óbvio para os irmãos, pois o próprio texto nos mostra que quem escreveu esta carta foi o apóstolo Pedro. E nós caminhamos assim, durante muitos séculos. Nós entendemos desta maneira, reformadores, estudiosos da palavra de Deus, sérios, entendem que realmente foi Pedro o autor desta carta. Mas, por volta do século XIX, junto com a teologia liberal, homens se levantaram para dizer que esta carta não era de autoria petrina. E eles levantaram algumas questões que eu passo a contar para vocês. A primeira delas é que no final da primeira carta de Pedro, há uma saudação de um homem chamado Silvano, que segundo esses liberais, teria sido o autor da carta, e não Pedro, como muitos acreditam. Eles também levantam uma segunda questão, que esta carta, ela tem uma escrita na linguagem grega muito elevada, é um grego de alto nível, e eles questionam como é que Pedro, pescador, teria então todo este conhecimento e domínio da língua grega para escrever tal carta. A terceira questão é que nós lemos que esta carta foi dirigida para os forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que segundo esses teólogos liberais, Pedro era apóstolo dos circuncisos, enquanto Paulo era dos gentios. Então eles dizem assim: qual seria o interesse de Pedro em escrever para aquela área onde havia uma predominância gentílica? Então eles questionam estas coisas e dizem: não foi Pedro que certamente escreveu esta carta. O Dr. Sproul, ele lembra de maneira muito apropriada e responde essas questões. Primeiramente, que na Palestina antiga, os nativos da Galileia, como era Pedro, eles eram bilíngues, ou seja, eles falavam a língua aramaica, mas falavam também a língua grega. Portanto, o grego era a língua materna de Pedro. Nós podemos então entender o papel de Silvano. Silvano é o que nós poderíamos chamar, irmãos, de um amanuense ou um secretário. Alguém que ajudou Pedro nesta produção, no sentido de que Pedro ditava, e esse amanuense, Silvano, ele escrevia. E aí, irmãos, isso é comum. Paulo fez uso de secretários, por assim dizer, em suas cartas. É interessante porque há indícios de que esse Silvano, na verdade, é Silas. E se vocês se lembrarem bem quem é Silas, Silas é um daqueles primeiros ali
não é, a fazer as viagens missionárias, e esse Silas era uma pessoa muito capaz e de um alto nível na língua grega. E aí nós não sabemos, por exemplo, se Pedro falou em aramaico e ele registrou em grego, ou como é que isso se deu, mas o fato é que Silvano estava debaixo desta autoridade, supervisionado por Pedro, e estava registrando as palavras do apóstolo Pedro. Então nós não temos problema, e matamos aí a questão tanto da língua, quanto a questão de Silvano. Mas existe a terceira questão, então, que seria a questão dessa região gentílica. É interessante, irmãos, porque o próprio texto fala que esses são os forasteiros da dispersão. Há estudiosos como o próprio João Calvino que entende que aqui ele está realmente escrevendo para os judeus que estavam dispersos naquela região, e que ele então estava escrevendo para estes judeus. Então, irmãos, nós entendemos que, na verdade, o fato dele estar escrevendo para essas cidades gentílicas não retira dele a preocupação com os circuncisos. Se você se lembrar bem, o apóstolo Paulo e outros, quando visitavam estas cidades, iam evangelizar, os primeiros lugares que eles entravam era onde? Sinagogas. E lá eles anunciavam o evangelho. E aqueles judeus então se convertiam ao Senhor. Então, esta carta é escrita por Pedro, aquele pescador galileu, da cidade de Betsaida, irmão de André, chamado por Cristo para ser discípulo. Seu nome também era chamado, ele também era chamado de Simão, em aramaico Cefas, conhecido no grego, não é, como Pedro, cujo significado é rocha. Pedro foi escolhido por Cristo. Pedro se destaca entre um dos líderes do colégio apostólico. Pedro desfrutou de intimidade junto com Tiago e João, com o Senhor Jesus. Foi porta-voz da igreja primitiva durante muito tempo. E para vocês terem ideia, eu achei esse dado aqui extremamente importante. Por exemplo, enquanto o nome de Paulo é mencionado 162 vezes, o nome de todos os outros apóstolos são mencionados 142 vezes. E o nome de Pedro é mencionado 210 vezes. Então mostra a proeminência deste homem, que escreveu esta carta para aqueles que estavam ali naquela região gentílica, sim, mas que eram judeus, que haviam se convertido, mas que também ele vem tratar situações, não é, dos gentios, como nós veremos um pouco mais lá na frente. Então, sobre a autoria, Pedro, a despeito das discussões dos teólogos liberais. Outra questão importante: quando esta carta foi escrita? Em que ocasião? Isso é importantíssimo. Quando nós vamos fazer uma exposição, nós precisamos contextualizar vocês em que momento era aquele na história. E ao que tudo indica, irmãos, nós vamos centralizar esta carta entre 60 e 68 depois de Cristo. Como assim, pastor? Nós vamos ver no capítulo 5, versículo 13, que Pedro escreveu esta carta da chamada Babilônia. E Babilônia você pode interpretar de três formas. Primeiro, um posto militar no Egito, nós descartamos esta possibilidade. Segundo, a própria cidade lá na Mesopotâmia, nós também não defendemos esta ideia. E Roma. Roma era a Babilônia daqueles dias. Desde o 2º século que essa interpretação tem sido defendida. Ainda por cima, quando nós nos lembramos que Pedro morreu nas ruas de Roma
por assim dizer. Então, quando nós destacamos de 60 a 68, você se pergunta, pastor, por que nós fazemos uso desses dois períodos para centralizar a autoria desta carta? Porque, irmãos, segundo o que nós podemos observar no conteúdo das cartas de Pedro, esta primeira carta, ela tem muito das cartas de Paulo. Em especial, muito do que Paulo escreveu para os Efésios e para os Colossenses. E interessante é que essa carta de Paulo, de Éfeso e Colosso, foi escrito quando? Na primeira prisão que Paulo esteve em Roma, naqueles 2 anos, do ano 60 a 62. Então, nós entendemos que Pedro escreveu esta carta depois de Paulo ter escrito essas 2 cartas, ou seja, ele teve acesso a essas cartas. Então, por isso nós trabalhamos com esse período depois de 60, que foi quando Paulo esteve na sua primeira prisão em Roma. E por que 68, pastor? Porque, queridos irmãos, quando nós trabalhamos essa data de 68, nós vamos ver que foi quando Nero cometeu suicídio. E nós vamos ver que Pedro, ele foi martirizado, não é, amando, digamos assim, não é, amando de Nero, no período em que Nero estava perseguindo a igreja. Nós poderíamos citar o pastor Simon, que ele vai dizer o seguinte: aceitamos uma data de redação anterior à de 68, quando Nero cometeu suicídio. De acordo com a tradição, Pedro foi crucificado nas cerâmicas de Roma, nos últimos anos do governo de Nero. Pelo fato de 1 Pedro ter várias referências às epístolas de Paulo, presumimos que Pedro tenha escrito suas epístolas depois de Paulo ter escrito as suas. Romanos foi escrito em 58 depois de Cristo. Quando Paulo terminou sua terceira viagem missionária, Paulo escreveu então Efésios e Colossenses, quando passou 2 anos ali na cidade de Roma, sob prisão domiciliar. Assim devemos estabelecer a data para 1 Pedro, depois da elaboração dessas 2 epístolas da prisão. Talvez você se pergunte, pastor, por que isso é importante? Porque, irmãos, se nós contextualizarmos esta carta nesse período, você vai ver que, debaixo do Império Romano, grande foi a perseguição aos cristãos. Então você observa que a perseguição aos crentes, ela se espalhou por todo o Império Romano, chegando até lá em cima, na Ásia, os gentios, tudo que era governado pelo Império Romano. E por isso nós vamos ouvir Pedro falar muito acerca do sofrimento, acerca das perseguições, de como sermos alegres, mesmo em meio às perseguições, às lutas e os sofrimentos, de como era importante eles se lembrarem de que eles eram eleitos de Deus, daquilo que eles estavam para desfrutar, da certeza da salvação deles. Por quê? Porque os tempos eram difíceis. Ser crente naqueles dias, de fato, não era uma tarefa fácil. Por isso, irmãos, Paulo, e me perdoe, Pedro, ele vai escrever esta carta com o objetivo de encorajar esses cristãos perseguidos e confusos, exortar esses cristãos a permanecerem firmes. Ele vai redirecionar os pensamentos desses crentes para as alegrias e para as glórias da herança eterna que estava reservada para eles. Ele vai instruir aqueles crentes a respeito de como se portar em meio a tudo isso. Foi baseado nesta epístola que Pedro tem sido chamado com justiça por muitos como o apóstolo da esperança.
Por isso, queridos irmãos, o meu desejo ao expor estas cartas, em especial esta primeira carta, é que você também possa, em meio às suas lutas, em meio às suas dores, em meio às perseguições, ao sofrimento e todas as dificuldades de você se manter fiel como um servo de Deus, você ouvir palavras de esperança, palavras de alegria, palavras de ânimo, palavras que certamente vão lhe impulsionar como um servo de Deus, a despeito do sofrimento, do luto, da dor e das perdas, você caminhar e perseverar na carreira que lhe está proposta. Diante disso, a nossa primeira mensagem terá como tema uma saudação aos eleitos. É interessante, irmãos, porque nós vamos ver Pedro. Eu vou ter que me esforçar muito para dizer Pedro, porque parece que a gente fala muito mais Paulo. E enquanto eu estudava, eu tive a oportunidade de ouvir também alguns pregadores, e vi o reverendo Augusto Nicodemos trocando várias vezes Pedro por Paulo. Então, tenham misericórdia do seu pastor. Pedro ele vai começar a sua carta falando a respeito da eleição. E você diz: não, peraí, pastor, isso é um tema muito complicado. Ele já vai começar assim, ele não vai nem nos preparar para esse tema, ou quem sabe, Não. Ele vai inicialmente falar a respeito da eleição. Isso então me fez lembrar do pastor Arthur W. Pink, teólogo britânico, que morreu em 1952. Ele, queridos irmãos, escreveu sobre as opiniões das pessoas sobre a soberania de Deus e sobre esse tema. O que as pessoas, quando nós vamos falar a respeito da eleição, da doutrina da eleição, da predestinação, como as pessoas reagem a esta doutrina? Olha o que é que ele diz para a gente. Pode voltar lá, por favor, Caio. Estamos bem conscientes de que o que escrevemos está em oposição aberta a grande parte do ensino que é corrente tanto na literatura religiosa quanto nos púlpitos representativos da terra. Nós admitimos livremente que o postulado da soberania de Deus, com todos os seus corolários, está diretamente em desacordo com as opiniões e pensamentos do homem natural. Mas, na verdade, é que o homem natural é bastante incapaz de pensar sobre estes assuntos. Ele não é competente para formar uma estimativa apropriada do caráter e dos caminhos de Deus. É por causa disso que Deus nos deu uma revelação da sua mente. E nessa revelação ele claramente declara: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E ele continua: em vista desta escritura, é de se esperar que muito do conteúdo da Bíblia entre em conflito com os sentimentos da mente carnal, que é inimizade contra Deus.
O nosso apelo, então, não é para as crenças populares do dia, nem para os credos da igreja, mas para a lei e o testemunho de Deus. Tudo o que pedimos é um exame imparcial e atento do que escrevemos e que fizemos em espírito de oração, à luz da lâmpada da verdade. O pastor britânico, o Pink, ele está em resumo dizendo assim: quando nós vamos falar sobre esse assunto, esse é um assunto averso à mente humana, à nossa mente carnal. Nós vamos ter dificuldades, nós não vamos querer aceitar esta doutrina, mas ele vai nos mostrar que realmente os pensamentos de Deus e o que Deus sabe é muito superior àquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E que o que ele está pedindo, na verdade, é para que, ao lermos o livro dele, e eu peço para vocês, à luz do que nós vamos expor agora, é que você examine o que nós vamos estar falando, não com os seus pressupostos, os seus medos, mas de maneira imparcial. Ouça, porque o que nós vamos falar está pautado nas Escrituras Sagradas, é testemunho de Deus, e que apesar que você possa ter um receio quanto a este assunto, Pedro, ele já vai iniciar com ele e vai ter muito a nos dizer. Por isso, a minha oração é para que você possa então, aprender junto comigo o que o apóstolo Pedro tem para nos ensinar. Para isso, nós iremos fazer uso de uma das muitas literaturas que foram lidas. Eu achei um esboço do pastor John MacArthur sobre esse assunto, onde ele conseguiu de maneira maestral pegar esses 2 pequenos versos e destrinchar esses versos em pelo menos 7, não se assustem, são coisas rápidas, 7 práticas da eleição divina, 7 implicações teológicas acerca da eleição divina. Ele diz assim, que Pedro desdobra as implicações teológicas e práticas da eleição divina sobre 7 títulos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. A condição da eleição, a natureza da eleição, a fonte da eleição, a esfera, o efeito, a segurança e as vantagens, se assim Deus nos permitir. Então você que esperava que os 2 versículos fossem rápidos, ligeiros, mas nós iremos caminhar com a graça do nosso bom Deus. Fique tranquilo, em paz. Então vamos lá. O tema de hoje, uma saudação aos eleitos. Veremos então, no versículo 1, a condição da eleição. Pedro, ele começa o texto dizendo, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão. Nós já falamos a respeito da sua autoria, ele, Pedro. É importante destacar aqui também que ele se denomina apóstolo de Jesus Cristo, onde lembremos que, diferente de Paulo, ele não tinha essa necessidade de defender o seu apostolado, mas aqui ele coloca para respaldar a sua autoridade naquilo que ele está falando. E então, de maneira inspirada por Deus, ele está se dirigindo aos peregrinos da dispersão. Ele faz uso aqui, irmãos, de 2 expressões muito importantes, porque antes dele se dedicar, por assim dizer, a origem celestial dos seus ouvintes, ou seja, a respeito da eleição, ele vai se dedicar antes, à sua condição terrena, como residentes deste mundo. Então ele usa uma expressão, a expressão grega, paroikos, que era uma palavra utilizada para os exilados. Esta expressão que ele usa ali para os peregrinos.
Essa palavra descreve um morador de um país estrangeiro. É alguém que está longe do seu lar, é alguém que está em uma terra estranha, é alguém que está com seus pensamentos sempre em sua casa, em seu lar, mas ele não está lá. Então, Pedro, ele descreve aqueles seus ouvintes como aquelas pessoas que estão distante da sua pátria, que eles estão numa terra que na verdade não é a terra deles. Então muitos têm o respaldo para entender que Pedro realmente estava escrevendo para os judeus que haviam sido dispersos e que estavam naquela região. Mas nós vamos entender e defender que Pedro não estava simplesmente escrevendo para judeus crentes. Ele estava escrevendo para judeus crentes e também para gentios, pagãos crentes, pois a carta vai nos apontar isso. Então, o segundo termo que ele usa, que é traduzido aqui como dispersão, na língua grega se chama diáspora, e que a gente usa de maneira intercambiável. A gente às vezes quer falar da dispersão, a gente fala da diáspora, e da diáspora a gente fala da dispersão. A palavra grega diáspora, que é atribuída aos judeus dispersos entre as nações. Então, sempre que nós temos essa ideia de diáspora, esta palavra era atribuída aos judeus que foram dispersos por entre as nações em virtude de perseguições e tantas outras coisas. Mas aqui nós vamos entender e vamos mostrar isso, que é uma palavra que não aponta simplesmente para os judeus, mas também para os cristãos em geral que estão espalhados por todo o mundo. Por quê, pastor? Porque existem pelo menos mais 2 vezes que esta palavra é utilizada no Novo Testamento. Mas as 2 vezes que elas são usadas no Novo Testamento, ela vem acompanhada de um artigo definido. A gente fala sobre a diáspora. E nesses outros 2 casos, quando se fala de a diáspora, eles estão se lembrando dos cativos, daqueles cativos do cativeiro assírio e babilônico, e de como eles depois foram dispersos. Uns voltaram para Jerusalém e outros não. Então, os outros 2 textos falam sobre a diáspora, apontando para aquele evento no Antigo Testamento. Porém, Pedro aqui não faz uso desta definição, deste artigo. E aí nós entendemos, à luz de alguns estudiosos, que ele está falando de maneira geral, não dos judeus especificamente, não de um evento passado especificamente, quer seja depois do cativeiro, ou quando Cláudio perseguiu, ou não, mas que aqui, quando ele está falando de peregrinos dispersos, na verdade ele não está falando simplesmente de judeus que se dispersaram e que agora ele está escrevendo para eles. Ele está falando, na verdade, de todos os crentes que estão espalhados por todas as partes do mundo, que precisam se lembrar da sua condição de peregrinos neste mundo, de que esta terra não é deles, que eles caminham aqui, mas eles não são daqui. Então, neste primeiro momento, nós estamos trazendo esta condição da eleição, esta ideia de nós nos lembrarmos que nós estamos aqui. Ele chega a falar que esses eleitos, que são forasteiros da dispersão, ele cita algumas regiões: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós não vamos nos dedicar muito, mas Ponto, ela estava no extremo norte. E se você se lembrar, Ponto também é citado aonde? Em Atos capítulo 2.
Estão lembrados? Quando no Pentecoste o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo, e aquele povo então, que havia pessoas da região de Ponto, eles tiveram um encontro com o Senhor Jesus, e quando voltaram para a sua terra, eles levaram o quê? O Evangelho para aquela região. Então nós temos aqui esta região de Ponto, onde também era a casa de Áquila, não é? E sua esposa Priscila. Nós temos a região da Galácia, que na região da Galácia tinha cidades importantes que nós conhecemos como Derbe, Listra, Icônio, que Paulo visitou algumas vezes. Nós temos a região da Capadócia, que também está ligado a Atos, capítulo 2. Nós temos a região da Ásia, como é citado. E nós temos a região da Bitínia. É interessante porque esta região da Bitínia, na verdade, era aquela região que Paulo queria ir, mas que o Espírito Santo de Deus diz, vai para o outro lado. E Pedro também está escrevendo para esta região. Então, qual é a importância dessas muitas cidades? Umas no extremo norte, noroeste, toda aquela região ali em cima, são muitas regiões, muitas localizações. Isso aponta para quê, pastor? Para como esta carta foi uma carta circular, de como essa carta ela circulou. Por isso que nós chamamos de uma carta geral. Ela não foi endereçada para uma igreja específica. Essa foi uma carta que provavelmente circulou por Ponto, e depois foi para a Galácia, e depois para a Capadócia, para a Ásia, para a Bitínia, e essas muitas igrejas, irmãos, desfrutaram daquilo que Pedro escreveu. Então isso é uma característica, irmãos, que difere, por exemplo, da nossa última exposição em Filipenses, onde era uma carta escrita por Paulo para uma determinada igreja. Aqui não, nós não temos isso. Pedro se dirigiu para uma audiência muito mais ampla. Por quê, pastor? Porque a perseguição do Império Romano estava varrendo toda aquela região, e muitos crentes sofreram ou iriam sofrer, dependendo da data. Então o apóstolo quer que os crentes se lembrem, irmãos, que em meio ao sofrimento e às dificuldades deles, eles eram escolhidos de Deus. Ele tem isso em mente. Por isso, quando nós trabalhamos nesse primeiro ponto a respeito da condição da sua eleição, nós precisamos nos lembrar que aqueles homens residiam na terra como estrangeiros espirituais, mas a pátria deles de fato não era aquela. Por isso, esta noite nós estamos falando a respeito da saudação aos eleitos. E eu quero esta noite saudar os eleitos que estão aqui. Eu quero esta noite saudar os eleitos que estão aqui e lembrar a vocês, irmãos, que não importa o sofrimento, a dificuldade, a luta, nós somos estrangeiros peregrinos neste mundo. E isso certamente encherá o seu coração de alegria, de esperança e de fé. Quando nós podemos nos lembrar desta realidade, de forasteiros que somos, isso alegra o nosso coração, e por isso eu vos saúdo. O segundo momento, nós podemos ver a natureza da eleição. Pedro, ele vai dizer, não é? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos. Algumas traduções trazem que foram eleitos. Aqui o que é que nós vamos perceber, irmãos? Que Pedro, apesar dele descrever e se importar com a relação desses irmãos aqui
com a sua terra, com a sua peregrinação. O que mais importava realmente era a sua relação com o céu, com a sua herança celestial, com a sua pátria celestial que lhe aguardava. Então Pedro vai identificar o seu público como sendo os escolhidos. Se nós pudéssemos observar um pouco mais lá na frente, ele também vai dizer que você, falando para aquele povo, é uma raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro, ele vai neste momento se dirigir àqueles irmãos, mostrando que eles foram eleitos por Deus. Nós vamos ver, irmãos, e olha, por se tratar de uma doutrina um pouco difícil, eu trouxe alguns textos bíblicos, e para você não ficar aí na escritura, passando para cá, passando para lá, para cá, para lá, o pastor colocou aqui no slide, no data show. Então, o pastor vai caminhar rápido aqui. Se você conseguir fixar a sua mente no que nós vamos passar aqui, você pode estar acompanhando, tá bom? De maneira muito apropriada. Então, olha só, Pedro, quando ele escreveu lá na frente que aquele povo era um povo, um sacerdócio real, um povo de nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, ele estava se lembrando do Antigo Testamento, quando lá no Antigo Testamento, nós vamos ver lá, porque você é um povo santo ao Senhor, Senhor seu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para ser um povo, para a sua possessão de todos os povos que estão sobre a face da terra. O apóstolo Paulo disse à igreja em Éfeso: temos obtido uma herança, tendo sido predestinados segundo o seu propósito, que opera em todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele disse aos Tessalonicenses: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. E continuando, nós podemos ver que ninguém pode vir a Deus. O próprio Cristo compreendeu e trouxe essa instrução para nós. Ninguém pode vir a Deus, a mim, a menos que o Pai que me enviou o atrair, e eu levantarei no último dia. Eu não falo de todos vocês, eu conheço o que? Os que escolhi. A menos que esses dias tenham sido interrompidos, nenhuma vida teria sido salva, mas por causa dos eleitos, esses dias serão o quê? Abreviados. E nós podemos, irmãos, discorrer em outros textos. Por exemplo, João 6, olha, Jesus vai falar muito a respeito dessa perspectiva, quando ele fala: todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todos os homens que vir o Filho e nele crer tenham a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que descera do céu, e dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora dizes: desci do céu? Responderam Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei nos últimos dias, porque está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do meu Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Ele continua: manifestei o teu amor, teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, e tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 12: quando eu estava com eles, guardavam teu nome, que me deste, protegi-os, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse. Pai,
a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E aí, irmãos, nós poderíamos, vê se tem mais aí, irmão. Oxe, tem muito mais ainda, é bênção. Não me escolheste, mas eu te escolhi, e te constituí para ires e dares frutos, e para os teus frutos permaneçam, que teus frutos permaneçam, para que tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele pode dar a você. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, assim também o Filho dá a vida a quem Ele deseja. Por último, nós temos lá também Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros primeiro fosse pregada a palavra de Deus. E ele relata como ele pregou a palavra, e lá no final, versículo 48, os gentios ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam na palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Paulo escrevendo para Timóteo, que o Senhor nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, este chamou, e aos que chamou, justificou, e os que justificou, este também glorificou. E poderíamos passar o resto da noite lendo textos e mais textos bíblicos, mostrando que a escolha de Deus é soberana. A natureza da eleição é completamente resultado da escolha soberana de Deus. Deus foi quem escolheu-nos. Nós vamos, irmãos, nos deleitar nesta verdade, porque Deus soberanamente e livremente decidiu nos amar. Eu não sei, irmãos, mas às vezes me parece que em momentos de dificuldade nós temos, assim, como eu posso dizer, nós temos a tendência a nos sentir abandonados, a nos sentir sozinhos, pensar que ninguém se importa conosco, que Deus se esqueceu de nós. Que palavra grandiosa! Esta palavra está sendo dirigida aos que foram eleitos. Por isso, esta noite eu saúdo a todos os eleitos que estão aqui, que foram eleitos tão somente pela soberana vontade e livre vontade do Deus Pai. E que isso enche o nosso coração de alegria, de esperança e de ânimo. Como seria bom se caminhássemos hoje em dia, em vez de ficar chamando varão, varoa, benção, não sei o que a gente pudesse dizer eleito. Ia dar uma confusão, mas que bom seria saber que o Pai nos elegeu. Enche o nosso coração de alegria e de esperança. É quando nós vamos ver a fonte desta eleição. E eu quero que vocês observem no versículo 2, que nós temos toda a trindade envolvida. Nós temos o Pai, nós temos o Espírito que santifica, e nós temos o Filho. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos. E nós vamos ver aqui que Pedro, ele fala aos eleitos,
que foram eleitos, segundo ele, por isso esta é a fonte da eleição, segundo a presciência de Deus Pai. Aí agora nós precisamos destrinchar. Por quê? Porque as pessoas até aceitam, por aí afora, não todas. Não, Deus elegeu, é verdade, Deus elegeu. Sim, a palavra fala de eleitos. Mas elegeu segundo a presciência. E o que é que esses defendem? Defendem que Deus, Ele conhecia aqueles que aceitariam Ele, que perseverariam na sua fé, que morreriam de maneira irrepreensível, guardando a sua fé, e que seriam salvos por causa disso. Então esses defendem que Deus ele elegeu, mas elegeu por quê? Porque sabia que Cláudio o receberia e seria fiel. Porque ele sabia que o presbítero Leandro, lá no final da história, ele seria fiel, o guardaria e o amaria. Então por isso ele o escolheu. Isso me fez lembrar a primeira vez que eu tive uma aula a respeito desta doutrina. E foi exatamente isso que eu entendi. Ao final da aula, eu peguei o professor e disse: professor, eu era adolescente. E foi até o presbítero Rômulo, que pregou aqui há dias atrás. Para vocês verem, né? Eu era adolescente. E Rômulo estava dando essa aula e no final, eu cheguei e disse: Rômulo, eu entendi tudo. Ele diz: aí, deixa eu ilustrar para você. É como se Deus tivesse uma televisão, um videocassete, alguma coisa, ele botasse uma fita da nossa vida, e ele já assistiu toda a fita, então ele sabe já o final da fita, o final da história, o final do filme, e que por isso então, ele escolheu me amar. E ele olhou para mim assim e disse: você não entendeu nada. Aí hoje em dia eu brinco com ele, né, dizendo: também um professor desse, e a gente fica brincando. Mas é isso que muitos entendem. Esse é o conceito de presciência. Mas presciência e predestinação caminham juntos. E quem sabe desse texto todo, essa é a parte mais delicada, mas nós tentaremos caminhar e explicar. Por que entender a eleição desta maneira é errôneo? O pastor John MacArthur, ele destaca pelo menos 3 coisas. Primeiro, ele torna o homem soberano na sua salvação em vez de Deus. Apesar de Jesus ter dito: não foram vocês que escolheram a mim, mas eu que escolhi a vós. Então qual é o primeiro problema? Se entendermos que Deus sabia do final, na verdade, quem é o Senhor da salvação é o homem, que o quê? Que perseverou, que caminhou e que por isso Deus o escolheu. Então nós lançamos sobre o homem algo que não lhe é devido, pois somente Deus é soberano. Segundo, dá um crédito indevido ao homem pela sua própria salvação. A glória da salvação é tão somente de Deus, o homem não tem mérito algum. A palavra de Deus diz, não é? Lá em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, se nós entendermos que Deus conheceu e que por causa disso, por causa daquele homem, o mérito está no homem. Deus escolheu então por causa do mérito do homem. Isso não é bíblico. Em terceiro lugar, se nós assumimos esta posição, nós estamos completamente invertidos. Em terceiro, assume esta posição que o homem caído pode buscar a Deus. Quando a palavra de Deus diz lá em Romanos 3,11, não há quem entenda e não há quem busque.
Então, como foi que o homem buscou a Deus e como foi que o homem se achegou a Deus? Então, isso não é bíblico. Nós abrimos mão para uma possibilidade do homem buscar a Deus, e não é possível. Irmãos, nós poderíamos ainda destacar muitos outros aspectos, outros textos. Por exemplo, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para ser propiciação pelos nossos pecados. Mas tem pessoas que se apegam à palavra. A palavra prognosis, a palavra é para presciência, pré-conhecimento. E eles fazem uso desta palavra para defender a sua teoria. Mas isso também não é possível. Eu vou mostrar para vocês. 1 Pedro 1,20. 1 Pedro 1,20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Pedro aqui está falando a respeito, ele usou o mesmo verbo para mostrar que Cristo também foi conhecido de antemão, que a obra de Cristo em redimir o mundo foi conhecida de antemão. Então, nós não podemos entender que Deus olhou para o futuro e viu Jesus Cristo. Será que Cristo escolhe morrer? Será que Ele não escolhe? Ele escolheu. Então, já que Ele escolheu, agora eu tenho um plano para a vida de vocês. Não podemos nos apegar a esta palavra, pois ela não tem como defender esta doutrina. A ideia de presciência envolve predeterminação. Nós não podemos distinguir ou caminhar distante presciência, predestinação, não. Nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. Por exemplo, esta expressão no Antigo Testamento era uma expressão para conhecer, era uma expressão que era utilizada para intimidade sexual. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 4, que Adão conheceu a Eva, é a ideia de que eles se relacionaram intimamente. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo das Escrituras, Deus falou para Moisés, não é? Olha, Moisés, eu conheço você pelo seu nome. Ele falou para Jeremias: Jeremias, antes de você ser formado no ventre, eu conheci você antes de você nascer. Nós vemos lá em Amós, ele falando para o povo de Deus: você só sabe de todas as famílias da terra, mostrando que ele conheceu aquelas famílias da terra anteriormente. Nós vemos Jesus no Sermão da Montanha, deixando muito claro essa ideia do que seria esse conhecimento. Por exemplo, quando as pessoas se apresentam para o Senhor, Jesus diz: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Qual é a expressão que ele usa? Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, eu não vos conheci. É a ideia de que Deus, na eternidade, Ele conheceu um povo, porque Ele amou este povo. Ele amou este povo na eternidade. Ele decidiu se relacionar com um povo e separou este povo para Ele na eternidade. E que por isso nós vamos ver Jesus Cristo dizendo, por exemplo: eu sou o bom pastor, e o bom pastor o quê?
conhece as suas ovelhas. Ah, queridos irmãos, então, quando nós tratamos essa ideia de pré-conhecimento ou presciência, só para entendermos, nós não estamos dizendo aqui que Deus sabia o fim da história e que por isso escolheu. Nós estamos dizendo que Ele, antes, nos conheceu, Ele nos amou, Ele nos tomou para si, Ele decretou a nossa eleição por amor, por querer se relacionar conosco, por nos amar. E então, queridos irmãos, segue-se a história. Mas, quem sou eu para falar isso para vocês? Deixe-me pegar alguns irmãos, certamente com muito mais proeminência. O Sproul diz assim: essa visão não pode se harmonizar com Romanos 8. Romanos 8 foi o texto que nós lemos. Os que de antemão conheceu, também os predestinou. Como assim? Ele conheceu de antemão, mas predeterminou todas as coisas? Então olhe como caminha junto essa ideia. Ele conheceu anteriormente, Ele nos amou anteriormente, Ele nos escolheu anteriormente, nós somos predestinados. Ele vai dizer, e muito menos com Romanos 9. Romanos 9, irmãos, é aquele texto que o pessoal quer rasgar da Bíblia, que diz assim: olha, porventura não pode o oleiro ter domínio sobre a massa, para fazer vasos de honra e vasos de desonra? Ou ele querendo, demonstrar a sua ira, fazer vasos para que sejam criados e determinados para estar debaixo da ira de Deus, e outros para a sua glória, criar vasos para a sua glória? Não depende de quem quer, de quem corre, mas Deus de exercer a sua misericórdia. Então é uma doutrina que parece que aos nossos ouvidos arranca um pedaço do nosso coração, mas é bíblica. Então ele está dizendo, esta visão de pré-conhecimento não se harmoniza dentro dessa visão errônea com Romanos 8 e muito menos com Romanos 9. Estou lendo aí o texto. Tampouco consegue explicar a doutrina da eleição. Ela simplesmente a nega ou tenta contorná-la. A doutrina da eleição soberana nos é odiosa por natureza. Em Romanos 8, a expressão de antemão conheceu precede as palavras eleição e predestinação, porque Deus nunca elege números sem nome e sem rosto, Ele elege pessoas. Portanto, Deus conhece aqueles que Ele elege. A predestinação deve estar relacionada com essa presciência divina, com a base sobre o qual Deus sabe o que Ele pretende fazer. Como Deus, até mesmo na sua transcendente majestade, tem a capacidade de conhecer o fim a partir do início. Como é possível que Deus tenha um conhecimento de coisas futuras? Deus não tem uma bola de cristal. Para o Sproul é uma bola de cristal, para mim era um videocassete. Deus não tem uma bola de cristal que lhe informe de antemão as decisões que tomamos. Em vez disso, Ele conhece o futuro, porque é Ele quem o ordena. Ele conhece, queridos irmãos, seus planos de antemão. Ele o conhece com certeza, pois foi Ele quem os decretou. Esses decretos não se baseiam em nenhuma condição humana que Deus prevê. Na verdade, se Deus olhasse para o futuro, para examinar as reações futuras das pessoas, a única reação dos seres humanos caídos, a sua graça seria descrença. As pessoas não são eleitas por causa da sua fé, mas são eleitas para ter fé. A fé em si é resultado da graça eletiva de Deus. Ah, querido irmão, como nós poderíamos, trazer à nossa mente ensinamentos preciosos como esse? Mas muitas vezes nós nos esquecemos e somos até descrentes. Calvino,
combatendo esta ideia errônea que nós falamos há pouco. Ele diz que a Escritura em todos os lugares estabelece o conselho de Deus, no qual se baseia a nossa salvação em oposição aos nossos méritos. Assim, quando Pedro chama os eleitos de acordo com a pré-cognição de Deus, ou pré-conhecimento, ele sugere que a causa disso depende de mais nada, exceto de Deus, pois ele, por livre e espontânea vontade, nos escolheu. Então a presciência de Deus exclui toda dignidade da parte do homem. Nós não podemos deturpar, irmãos, a fonte da eleição de Deus é que Deus nos conheceu de antemão. Deus colocou o seu amor sobre as nossas vidas antes que o mundo viesse a existir. Querido irmão, são palavras como essa que nos traz um sorriso no rosto quando ele está em meio às lágrimas. São palavras como essa que enchem o nosso coração de esperança quando está totalmente tomado pela desesperança e pelo caos. São palavras como essa, querido irmão, que deveríamos fazer com que nós levantássemos dessa cadeira para viver tão somente para a glória de Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas, para viver de maneira digna a este amor. Nós não podemos continuar como muitos fazem, depositando sobre eles o mérito da sua salvação. Não. Se você morresse hoje, para onde você iria? Para o céu, meu irmão. Não pelos meus méritos, não pela minha própria força, vontade, mas pelos méritos de Cristo, por aquilo que Cristo fez por mim. Por isso, esta noite, aos eleitos, eu vos saúdo, lembrando a vocês, não importa o que vocês estejam passando, vocês foram amados por Deus, antes que o mundo viesse a existir. Levante a sua cabeça, enxugue as suas lágrimas, já lance fora toda ansiedade, todo medo, todo temor, e desfrute da rica dádiva que Deus nos concede. No versículo de número 1, nós vamos ver o Espírito Santo. Pastor, como esta eleição, que foi planejada na eternidade, decretada na eternidade, como ela chega até nós? É isso que nós vamos falar a respeito da esfera da eleição, quando nós falamos a respeito da santificação do Espírito. Eleitos segundo a presciência de Deus, na santificação do Espírito. Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos conheceu, Deus determinou todas as coisas na eternidade passada, mas ao longo da história, o Espírito Santo de Deus vai aplicando, queridos irmãos, esta dádiva ao coração dos homens. Quando nós falamos sobre esse termo, a obra santificadora que o Espírito Santo produz na salvação, nós estamos falando do arrependimento, da regeneração, da adoção. Nós entendemos que a eleição, queridos, o plano de Deus, vai se tornar realidade em nossas vidas, na nossa vida como crente, através da salvação, da obra do Espírito sendo aplicada em nós. O trabalho então do Espírito aqui, a expressão grega traz esta ideia de separação, de consagração, de santidade.
Ou seja, aqueles que Deus escolheu na eternidade, agora o Espírito Santo faz o quê? Os separa. Vocês agora são separados. Vocês agora são consagrados. O Espírito Santo separa esses crentes, distingue esses crentes uns dos outros. Paulo, e agora é Paulo mesmo, diz que Deus escolheu os crentes para que eles fossem santos e irrepreensíveis diante dele. Por isso, querido irmão, nós aprendemos aqui que dentro da esfera da eleição, torna-se uma realidade em nossas vidas, pela obra santificadora do Espírito. E aqui, aos eleitos que estão aqui esta noite, quando você tiver passando por momentos difíceis, lembre-se de quando você foi separado. Lembre-se de quando Deus o tomou em suas mãos, quando Deus o adotou como filho. Querido irmão, nós fazemos parte da família do Senhor Jesus. Que preciosidade! Eu olho aqui esta noite, eu sei que aqui tem pessoas que não têm esposo, talvez não tenham esposa ou filhos, ou um pai ou uma mãe, mas lembre-se, nós fomos separados como eleitos de Deus, através do Espírito Santo nós fazemos parte da família do Senhor Jesus. Isso nos faz ter a certeza de que nunca estamos sós, de que temos sempre um Pai para cuidar de nós, que temos sempre alguém para buscar auxílio e que nunca nos abandona. Os eleitos foram separados pelo Senhor Deus. E qual é o efeito disso, pastor? O efeito disso, segundo o texto bíblico, é para obediência, a obediência a Cristo. Nós somos escolhidos, o Espírito Santo de Deus aplica a obra do Senhor em nossas vidas. E qual é o efeito disso, pastor? O efeito disso agora é a obediência ao Senhor. A obediência a Cristo é o efeito ou subproduto da eleição divina, queridos irmãos. Nós precisamos entender que nós não vamos obedecer perfeitamente, mas há um padrão de obediência. E nós agora somos, queridos irmãos, impulsionados em amor para obedecer o Senhor. Paulo escreveu a Tessalonicenses e disse: olha, eu me lembro de vocês, da abnegação de vocês, do amor de vocês, dos frutos de vocês, uma igreja que estava demonstrando uma genuína regeneração. Ou seja, eles foram eleitos, o Espírito Santo de Deus aplicou a obra de Cristo em seus corações, e agora eles estão obedecendo Cristo em amor. Por isso, o que nós aprendemos aqui é que aqueles que são eleitos, que são separados no Espírito, esses agora, queridos irmãos, vão obedecer o seu Senhor. E eu vejo, irmãos, que precisamos nos lembrar disso, porque muito dos nossos problemas, muito das nossas dores, das nossas lutas e sofrimentos é fruto do nosso pecado. É fruto de corrermos atrás dos ídolos do nosso coração, é fruto de um coração enganoso, é fruto de um coração idólatra que ama as coisas do mundo e os prazeres da carne. Por isso, aos eleitos de Deus que estão aqui, eu vos saúdo. Lembrem-se de obedecer o seu Senhor
isso é algo prazeroso, isso é algo gratificante. Irmãos, quem não tem Cristo no coração, não pode fazer nada, nenhuma obra sequer, que possa agradar ao Pai. Nós estamos estudando isso na confissão de fé. Ah, pastor, mas o vizinho, ele não tem Jesus no coração, mas ele dá esmola aos pobres, ele faz isso, ele faz aquilo. Em relação a Deus, e à luz das Escrituras, isso não pode ser chamado de boas obras. Sabe o que são boas obras à luz das Escrituras? São aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e que agora vão andar dentro das boas obras que Deus os preparou para eles, antes que o mundo existisse, podendo agora glorificar a Deus através da sua vida, dos seus atos, das suas ações e das suas palavras. Por isso, querido irmão, nós somos aqui lembrados de zelar pela obediência. Se tem faltado amor ao teu coração, se tem faltado prazer, não pode faltar a obediência. Mesmo que lhe falte a alegria, o prazer, o ânimo, façamos em obediência ao Senhor. Mas certamente essa obediência deve ser prazerosa, amorosa, porque de fato, quem nós éramos e o que Cristo fez por nós. Então, Pedro lembra que os eleitos foram separados para a obediência. Mas não somente isso, ele fala da obediência e aspersão do sangue de Cristo. Aqui nós vamos falar a respeito da segurança que aqueles que foram eleitos e separados podem desfrutar. Quando se fala da aspersão do sangue, nós nos lembramos do Antigo Testamento. Abram para mim, por favor, em Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24, de 3 a 8, diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: Tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, ergueu um altar ao pé do monte, e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, as quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu no altar. Tomou o livro da aliança e leu ao povo, e disseram: Tudo que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Atenção aqui. Moisés desce do Monte Sinai, e quando nós falamos de uma aliança, a aliança sempre é ratificada com o derramamento de sangue. O que foi que aconteceu? Atenção. Moisés construiu um altar, e nesse altar havia 12 colunas, representando o povo de Israel. Então Moisés mandou matar os novilhos, ele pegou, aspergiu sangue sobre o altar, e aspergiu sangue sobre o povo. O sangue aqui simbolizava o selo de uma aliança que estava sendo estabelecida entre Deus e o seu povo. O que estava acontecendo aqui, meus irmãos? O sangue aspergido no altar simbolizava o compromisso de Deus em perdoar o povo. O sangue aspergido sobre o povo
simbolizava a intenção do povo, e olha que interessante, em obedecer à lei de Deus, que havia sido lida e proferida por Moisés. Então, nós temos aqui o sangue que está sendo usado como um selo, onde Deus promete perdão pelos pecados do povo, que vai ser Deus daquele povo, e o povo promete a obediência que lhe é devida. O que é que nós entendemos aqui? O pastor presbiteriano, comentando esse texto, ele diz: o simbolismo declara poderosamente que a morte de Cristo, trazendo para o nosso texto, satisfaz a justiça de Deus e faz a expiação pelos nossos pecados. O sangue de Cristo derramado sobre nós marca a aceitação de Deus, de nós, porque a penalidade do pecado foi paga. Isso também simboliza a reivindicação de Deus sobre nós. Como Pedro diz, nós fomos comprados não com prata ou ouro, mas com o sangue precioso de Cristo. Então, a aspersão do sangue de Cristo aqui nesse texto aponta para o Antigo Testamento, onde o sangue que era derramado simbolizava um selo pactual, onde havia declaração de que aqueles pecados eram perdoados e redimidos. Por isso, quando nós olhamos para o Novo Testamento e para esse texto em especial, nós vemos aqui a segurança da eleição. A segurança, aqueles que foram aspergidos pelo sangue de Cristo. Deus promete que os seus pecados serão perdoados, e eles, em aliança com Deus, prometem que lhes serão fiéis em obediência. Normalmente a gente só fala de um aspecto da aliança, do perdão. Mas quando a gente vai para Moisés, a gente vai ver que tem um aspecto do perdão, ou seja, da segurança, da aliança, da salvação, mas a obediência. Por isso ele fala que nós fomos então eleitos para a obediência e a aspersão do sangue. Nós temos agora, irmãos, a segurança que os nossos pecados foram pagos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E que agora, em resposta a esta segurança, nós obedecemos a Ele em amor. Querido irmão, eu quero que você pense no que a palavra fala a respeito de um lugar de tormento e de dor. Um lugar onde vai haver ranger de dentes. Um lugar onde as pessoas vão ter os seus corpos transformados para suportar a dor contínua que receberão para todo sempre. Um lugar onde as pessoas vão buscar tirar a sua própria vida e vão buscar a morte e não a encontrarão. Um lugar de angústia eterna. É este lugar que todos nós merecíamos ir e passar toda a nossa vida e eternidade. Todos nós merecíamos. Mas Deus nos escolheu. Cristo aspergiu o seu sangue sobre nós. O Espírito Santo de Deus aplicou esta obra em nosso coração e agora nós obedecemos Ele em amor. E nós vemos o texto onde Jesus diz: olha, eles estão em minhas mãos, e ninguém pode arrebatar eles das minhas mãos. Ninguém. Ah, pastor, mas se tiver anjos, se tiver principados, mas se tiver coisas por vir, ou poderes, ou alturas, ou profundidades, pastor, e se houver, quem sabe, alguma outra criatura que vai ser capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a palavra de Deus diz: não. Há um selo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós fomos separados, lavados e comprados com o sangue precioso de Cristo. Por isso, nós não sabemos como vai ser o nosso dia amanhã. Nós não sabemos como vai ser a nossa semana. Nós não sabemos se adoeceremos ou como nós morreremos. Mas de uma coisa eu sei: como eu viverei para todo sempre.
na presença daquele que me redimiu, na presença daquele que me comprou com o seu sangue. Vós, eleitos, eu vos saúdo. Lembrem-se que neste mundo você pode desfrutar de muitas inseguranças na sua vida, mas de uma você pode ter certeza: se Cristo derramou o seu sangue por você, você desfrutará de uma aliança eterna, de uma herança eterna. E nada nem ninguém pode roubar isso da sua mão. É quando ele conclui, dizendo as vantagens da eleição: graça e paz vos sejam multiplicados. Já está tarde, eu vou concluir, vou ser rápido. O que ele está pedindo a Deus é que esse Deus trino, Pai, Filho e Espírito, que operou isso na vida desses eleitos. O Pai os escolheu, o Filho pagou um preço precioso, o Espírito Santo os santifica, separando e os impulsionando à obediência. É para esses que ele roga que a graça e a paz de Deus vos sejam multiplicados. A expressão aqui traz a ideia de uma plenitude. É a ideia de dê ao máximo para eles. Derrame o máximo da sua graça, derrame o máximo da sua paz sobre a vida desses eleitos. E é isso que eu peço que o bom Deus possa fazer em sua vida esta noite. Sobre a sua casa, sobre a sua família. O mundo não pode desfrutar dessa graça e dessa paz multiplicada, mas nós eleitos podemos. Por isso, vós eleitos, eu vos saúdo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queria concluir esta mensagem. Quando nós falamos da doutrina da eleição, essa doutrina, queridos irmãos, ela é tremenda. Ela é uma doutrina, para não dizer a doutrina mais humilhante das Escrituras. É ou não é? É. É uma doutrina que vai colocar o homem no lugar que ele deve ficar. É uma doutrina que nos humilha. Por isso que nós não gostamos. A doutrina da eleição é a doutrina que exalta a Deus, que fortalece a adoração, que nos impulsiona a honrar a Ele, a viver para a sua glória, porque afinal de contas, quem nós éramos? A eleição, ela vai produzir em nós, queridos irmãos, um final extremamente feliz, cheio de alegria, prazer e deleite. A eleição nem sempre tem sido falada e pregada por aí afora, mas esta é uma doutrina que, quando pregada e debaixo de oração, graciosamente aceita, nós podemos desfrutar de muitas bênçãos. Quero concluir. Vocês leiam para mim, por favor. Se os cristãos
Nós não precisamos ignorar esta doutrina. Nós não precisamos, muito pelo contrário, nós precisamos nos dedicar mais a ela, para entender melhor as glórias da redenção, para honrarmos melhor a Deus e a sua soberania, e nos deleitar nos inúmeros privilégios de sermos eleitos do Senhor Jesus. Talvez você se achegou aqui esta noite pensando o que seria esta carta de Pedro. Vai ser uma carta, queridos irmãos, como poderíamos falar do apóstolo da esperança, onde em meio às lutas, dores, sofrimentos e perseguições, vocês vão ter a vocação e a eleição de vocês confirmada, com a graça do nosso bom Deus. Por isso esta palavra esta noite foi apenas uma saudação, uma introdução daquilo que está por vir. E a minha oração é para que você, eleito do Senhor, possa ter a sua fé fortalecida ao longo dessas exposições. E que você, eleito do Senhor, mas que ainda não teve esta obra aplicada ao seu coração, que você possa arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador, e desfrutar na prática de todas as bênçãos e privilégios de ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que o bom Deus nos ajude, que o bom Deus nos auxilie em tudo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé.